Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. Hoje nós estaremos meditando em mais um texto da Palavra de Deus. O texto de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios e o capítulo 13. Nós leremos todo o capítulo 13, um capítulo muito famoso que fala sobre o amor. Nós não estaremos tratando de amor entre pais e filhos ou entre amigos, nós estaremos falando do amor personificado, o amor em pessoa. Vamos ler conforme está disposto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os profetas e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino e pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então vemos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Amém? Um texto famoso da Palavra de Deus, como eu já disse, um texto que muitas pessoas conhecem. E nós vamos hoje analisá-lo e falar dele separado em três partes. Nós vamos ler três partes, três grupinhos de versículos. Nós vamos analisar do 1º ao 3º, do 4º ao 7º e do 8º ao 13º versículo. Nós estaremos, como eu já disse, analisando o amor personificado. Não é o amor sentimento. O amor bíblico não é um sentimento de amor. O amor bíblico se faz em atitudes, né? Isso nós vamos analisar. Primeiro, nós vamos ver a primeira verdade, que é: o amor é a única coisa que conta no final. Veja o que diz do 1º ao 3º versículo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Veja o que diz o versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Não, ninguém fala a língua dos anjos. Ninguém conhece todos os mistérios de Deus. Então, aqui ele dá coisas que não acontecem, coisas que não aconteceram até hoje, mas coisas que, se acontecessem, mesmo que acontecessem, elas não seriam maiores que o amor. O apóstolo Paulo fala disso porque a igreja de Corinto era uma igreja muito preocupada com os dons espirituais, mas que não tinha preocupação com o amor. Ou seja, ela não tinha nenhum erro doutrinário, mas ela se esquecia do amor. Então ela não tinha amor pelos irmãos e o amor para com Deus. Então eles tinham muitas intrigas por causa de dinheiro, eles tinham muitas intrigas que eles levavam para os juízos das cidades. Então Paulo aqui fala do que realmente importa. Ele fala que o amor importa. Ainda que nós tivéssemos os dons espirituais, ainda que nós falássemos diversas línguas, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de Deus, ninguém conhece todos os mistérios de Deus, como é o que diz aqui no final. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, ou seja, conhece parte das profecias. Nós profetizamos o que nós sabemos, mas nós não sabemos tudo, nós não temos todas as respostas.
E Deus não nos dá, Deus nos dá o suficiente, mas não dá o completo. Mas ainda que nós tivéssemos o conhecimento de todas as verdades, se nós não tivéssemos amor, nada disso seria suficiente. E no versículo 3 ele ainda diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre pobres, e ainda que eu dê a minha vida para o fogo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque ainda que uma pessoa mova os montes com a fé, que nós não temos notícia até hoje, ainda que alguém, que não é algo que eu tenha conhecimento, alguém dê toda a sua fortuna, distribua todo o seu dinheiro aos pobres, ou ainda que eu entregue a minha vida por outra pessoa, nada disso é suficiente se não tiver amor. Mas você pode estar se perguntando, mas como? Como que alguém que dá sua própria vida não age por amor, não age por uma coisa boa? Ainda como é que alguém rico dá toda a sua fortuna e não tem amor? Como? Muitas vezes nós temos as atitudes que podem parecer certas pelos motivos errados. Já tem aquela famosa expressão, de boas intenções o inferno tá cheio. Por quê? Porque muitas pessoas praticam boas obras, muitos religiosos, praticam coisas consideradas certas apenas para aparecer. Então, vamos supor, ou a história do fariseu e do publicano. O fariseu, quando ele orava, orar, falar com Deus não é uma atitude certa. Deus não nos manda vigiar e orar, sim. Mas quando ele orava, ele não orava para que pudesse se aproximar de Deus. Ele orava para se engrandecer. Ele orava para se beneficiar. Tanto é que ele orava alto e orava para que todos soubessem. Nós temos aquela famosa expressão também: o que a mão esquerda não faz, a mão direita não precisa saber. Tem essa expressão. Então, o que nós podemos entender é que a motivação é o que leva aos atos. Se você tem a motivação errada, o seu ato não vale de nada. Então, por exemplo, aqui, a motivação certa deve ser o amor verdadeiro. Então aqui ele está deixando bem claro que mesmo que nós tenhamos todos os atributos, uma pessoa sobrenatural, se nós não tivermos o amor, nada disso irá nos valer. Esse é o nosso ensinamento do 1º ao 3º versículo. Como eu já disse, o amor aqui dito não é o amor sentimento. O amor do mundo é o amor que é um sentimento, mas aqui não é. Aqui o amor é feito de atitudes. Aqui o amor são atos vistos por uma pessoa. E do versículo 4 até o versículo 7, Paulo nos explica o que o amor é, o que o amor faz e o que o amor não faz. Vamos analisar primeiro o que ele é. O amor é bom e o amor é paciente. Ou seja, as pessoas que têm atitudes, as pessoas que são repletas de amor, elas têm atitudes boas e são pacientes. Não são aquelas pessoas que perdem a paciência. Então o pavio curto acaba sendo algo que nos leva a cometer muitos erros. As pessoas que têm pavio curto estão muito mais propensas a magoar, a ofender, a dizer coisas sem pensar, a ser impulsivas. Então o pavio curto, a falta de paciência não é algo de uma pessoa que está repleta de amor. Segunda coisa, que ele não é interesseiro, ele não busca benefícios para si próprio. Então, quando nós estamos motivados pelo amor, nós não nos preocupamos em ter benefícios próprios, nós nos preocupamos em fazer o bem. Então, ele faz o bem e ele tem paciência, são duas ações. E agora a terceira, ele não é interesseiro, ele não tem desejos sobre si mesmo. Depois, ele não é ciumento, ou seja, ele também não é invejoso. O que isso quer dizer? Que o amor, que aquela pessoa que é repleta de amor, ela não inveja uma pessoa bem-sucedida. Me fugiu a palavra agora. Ele não inveja, não tem ciúme de uma pessoa bem-sucedida, se alegra com essa pessoa. Então, esse era um defeito que a igreja de Corinto tinha, porque era cercado de muita inveja, como eu disse, muitas disputas por heranças. Então, quando uma pessoa é repleta de amor, ela se alegra com a alegria do outro. Porque o amor
Não é um amor obsessivo. A obsessão não é um amor. O amor almeja que a pessoa seja feliz, independente de se você está junto ou não, se você é beneficiado ou não. Este é o amor verdadeiro. Depois não é um amor orgulhoso, não é um amor que se acha, né? Não é um amor metido. Uma pessoa que é repleta de amor sempre tenta não se engrandecer, né? Ele sempre busca engrandecer a Deus e transparecer Deus na sua vida, não a si próprio. O amor também age com bom senso. Muitas pessoas falam o que é certo, o que é errado, mas muitas vezes falta o bom senso às pessoas. O bom senso, a noção da hora que se deve dizer, a hora que se deve fazer. Então, o bom senso, ele anda junto com o amor. Mas por que o amor tem tantas atitudes boas? Por que o amor não se evita tantas coisas boas? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é aquele que nos enche de amor. O amor é um fruto do Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, o amor, ele vem de Deus. E Deus é perfeito. Por isso, ele traz tantas coisas boas consigo. E as pessoas que estão repletas do amor de Deus estão repletas de coisas boas. E não significa que essas pessoas não irão errar, mas as pessoas que estão repletas de amor, elas buscam sempre se desviar do mal. Ela também não é vaidosa, o amor também não é vaidoso, o amor não é ranzinza, não é aquele amor avarento, não é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que se alegra em compartilhar, e se alegra em compartilhar pelos motivos certos. E por último, o amor traz justiça. As pessoas que amam muitas vezes têm a impressão de que se eu amo a pessoa eu não posso fazer nada de errado, eu não posso fazer nada que desagrade essa pessoa, mas não é assim que funciona. O amor dos pais pelos filhos, por exemplo, o amor de mães e pais, muitas vezes, a maioria das vezes, é incondicional. E o amor incondicional, ele não traz a perfeição, tipo, não traz a que você tem que fazer tudo que a pessoa quer, não. Quem ama, corrige. Quem ama, leva o seu filho no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor quer dizer receber muitos nãos na vida. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos corrigir os nossos filhos com vara. Ou seja, os pais e as mães que amam, falando aqui agora do sentimento, né? Se você ama, você não vai buscar apenas coisas que favoreçam, você vai buscar o que é justo. Então, aqui falando do sentimento e voltando agora para as atitudes, uma pessoa que é repleta de amor, ela é repleta de justiça. A justiça envolve muitas vezes fazer coisas que não irão nos fazer felizes naquele momento pela ação em si, mas felizes porque foi o que é justo. Então, a pessoa que é repleta de amor, a pessoa que é repleta do amor de Deus, é uma pessoa que busca sempre a justiça. E por último, coisas que a pessoa repleta de amor vai viver, vai sofrer e vai estar presente nas suas vidas. O amor tudo sofre. O amor de Deus, você ter Deus em sua vida, não vai fazer com que a sua vida seja perfeita, muito pelo contrário. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento vai fazer parte, seja um sofrimento indireto, seja um sofrimento proposital, um sofrimento indireto, um sofrimento destinado a você, um sofrimento destinado aos crentes, sempre terá sofrimento, mas o amor tudo sofre e o amor ele permanece. O amor também tudo crê. Estamos falando aqui de uma pessoa que também não é aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que não tem esperança, uma pessoa sem fé, uma pessoa que é repleta de amor, ela também é repleta de fé. Ela sempre acredita, mas não é uma pessoa ingênua, não é uma pessoa que acha que o mundo é perfeito, não, é uma pessoa que sabe que Deus é capaz de fazer frutificar o amor no coração das pessoas. E por último, o amor tudo espera. O amor espera que Jesus volte. O amor espera que a paz inunde o coração. O amor espera
que a mensagem seja enviada, e o amor luta para que a mensagem seja enviada. Estamos aqui falando do amor de Deus, pode parecer um pouco confuso, mas o principal que nós devemos entender, para que nós entendamos a passagem, que o amor dito aqui não é um amor sentimento. Aqui nós estamos falando do amor que é cheio de atitudes, aqui nós estamos falando do amor de Deus, que traz sempre coisas boas para nós mesmos e sempre busca se desviar do mal. E por último, dizendo aqui a última parte, é que o amor permanece. O conhecimento que nós temos hoje é incompleto, então é como se nós fôssemos meninos. Aqui o apóstolo Paulo diz que quando era criança, quando era menino, pensava, agia como um menino, mas quando se tornou homem, deixou de fazer as coisas de menino. Isso é uma coisa presente nas nossas vidas. Quando nós somos crianças, nós temos atitudes de crianças. Quando nós temos 5 anos de idade, nós temos atitudes de uma pessoa de 5 anos. Mas quando nós crescemos, nós temos atitudes de pessoas conforme a nossa idade. Então, quando eu era pequena, eu tomava atitudes que hoje eu não tomo mais. E assim também é com a nossa igreja. Porque a igreja hoje tem um conhecimento suficiente, mas incompleto. Nós não sabemos de tudo, porque só Deus tem esse conhecimento. Mas quando Jesus voltar, nós teremos todo o conhecimento. E ele diz por último que os principais são a fé, a esperança e o amor, mas só o amor ficará. Porque nós não vamos mais precisar da esperança ou da fé. Quando Jesus voltar, nós não vamos mais precisar da fé. A fé é aquilo que acreditar naquilo que nós esperamos. Nós não vamos mais esperar a vinda de Cristo. Nós já estaremos ali com Cristo, então a fé não será mais necessária. A esperança vem de esperar, de crer, de crer no que nós não vemos também, assim como a fé. Nós não precisaremos mais quando Jesus vier, mas já o amor sempre estará conosco, porque foi por amor que Deus nos criou. Deus não precisava de nós. Ele nos colocou num lugar bom, colocou Adão num lugar bom por amor. Depois que Adão pecou, ele deu uma nova chance através de Jesus Cristo, também por amor. Deus nos amou primeiro e por isso nós devemos ser gratos. E depois, Deus, como prosseguimento ali, da morte e ressurreição de Cristo, nos salvou também por amor e não por merecimento. Então, nós devemos tirar aqui 3 verdades desse texto. Que o amor é aquilo que conta no final. O amor deve ser a motivação das nossas atitudes certas. O amor, ele vale mais do que qualquer outro dom espiritual. O amor sempre triunfa no fim, ou seja, o amor, ele sofre, ele espera, ele crê, ele é justo, paciente, ele é bondoso. Ele não é invejoso, ele não é avarento, ciumento, interesseiro ou orgulhoso. Ele tem bom senso. E por isso, o amor permanece. O amor tudo suporta, tudo crê. E quando nós estivermos com Cristo, o amor ainda permanecerá. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Espero que os irmãos tenham compreendido a nossa lição. Peço perdão por algo que tenha ficado obscuro, mas que Deus possa estar falando no coração de cada irmão. Vamos agora orar, falar com Deus, lembrando sempre de orar pela irmã Áurea e pela irmã Regina. São 2 pessoas que estão passando por muitas dificuldades. A irmã Regina com câncer, que está em estado muito avançado. Vamos pedir que Deus dê conforto a ela, a sua família, que também sofre junto com ela. Vamos orar também pela irmã Áurea. Ela perdeu a filha, continua ainda precisando das nossas orações para que Deus a console, que Deus a dê forças a ela, para que ela possa superar, e prosseguir com a sua vida. Vamos orar também pela irmã Kênia. A irmã Kênia também teve Covid e teve muitas sequelas, por isso ela sofre muito com essas sequelas físicas, ela não consegue andar. Então nós devemos orar para que Deus possa estar fazendo a sua vontade e para a honra e glória do seu santo nome esteja restaurando a vida das nossas irmãs. Vamos orar também pelos não crentes, por aqueles que estão enfermos. Vamos pedir para que Deus os ajude. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. É um Deus que enche, ó Pai, os nossos corações de amor. Senhor, muito obrigada, porque o amor é um fruto do Espírito Santo, que todos aqueles, ó Pai,
que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o amor nos salvou, o seu amor nos libertou, ó Pai. Senhor, eu te peço que nos ajude a ser pessoas repletas de amor, ó Pai. Ou seja, Senhor, eu te peço que nos ajude a tomar sempre decisões certas, ó Pai. Senhor, eu te peço também por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles, Senhor, que estão passando por problemas. Meu Pai, eu te peço, esteja para a honra e glória do seu santo nome, restaurando essas vidas. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados que eu oro. Amém. Amém. Amanhã, sábado, dia 2 de julho, nós estaremos realizando um bazar em prol do acampamento das mensageiras. O bazar começa a partir das 8 da manhã, vamos até aí o final da tarde. Os irmãos que puderem comparecer para que possa estar ajudando, o dinheiro está destinado para o acampamento das mensageiras. Aqueles que puderem estar participando e comprando, nós estaremos muito agradecidas. Domingo nós temos nossos cultos, quarto nossos cultos, semana que vem também temos mais devocionais. Que o Senhor possa nos abençoar, até o próximo. Junto a mim, vem andar, pois quero ver quanto é belo e quão puro teu amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim, lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e quão puro teu Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim, lá no Getsemane.